Espíritos sofredores. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje o nosso tema é sobre espíritos sofredores. Antes eu queria pedir para você ajudar o nosso canal a crescer. Nosso canal ainda é pequeno e a gente quer expandir o que a gente puder sobre o espiritismo nesse país. Porque seria muito interessante as pessoas conhecerem a doutrina, essa filosofia, essa religião linda que é o espiritismo. Então, se você puder, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom, eu agradeço. Quando a gente ouve falar em espíritos sofredores, muitas vezes a gente confunde espírito sofredor com espíritos maus, quando na verdade não tem nada a ver. Espíritos sofredores, muitas vezes, são espíritos bons, na maioria das vezes, mas que passam por um momento muito difícil. São espíritos que desencarnaram e, na maioria das vezes, não aceitaram a morte. E por isso eles ficam por aqui, na Terra, tentando entender o que está acontecendo. Dessa forma, eles emanam energias de baixa frequência que acabam prejudicando eles mesmos. Então, esses espíritos sofredores, na maioria das vezes, na verdade 100% das vezes, eles precisam de ajuda. Eles precisam de muita ajuda. E aí que é o problema. A nossa ignorância, ela faz com que a gente não ajude esses espíritos, fazendo uma oração, um direcionamento, uma prece para eles, fazer uma explicação, porque mesmo eles passando por um momento conturbado, eles precisam de alguém para conversar. Alguém para esclarecer. Tudo bem que existem muitos espíritos teimosos que não aceitam o que está acontecendo. O problema também é que quando a gente desencarna, quando a gente morre, não acontece uma mágica. A nossa essência continua a mesma. Se a gente era uma pessoa boa e faleceu, muito provavelmente a gente vai continuar daquele jeito que a gente era. Se a gente era uma pessoa que cometia muitos erros, muito provavelmente ainda cometeremos erros. Mas o que importa, na verdade, é o conhecimento, a sabedoria. É isso que a gente precisa ter, sendo espírito sofredor ou não. Porque muitas vezes é só um momento. É um momento que se passa na vida daquele espírito. Porque a gente é eterno. Nós somos eternos, nós somos imortais, na verdade. Nós somos imortais e temos a eternidade para aprender. Um espírito sofredor, ele precisa aprender. E para isso ele precisa de ajuda. É o que a gente precisa fazer pelos espíritos sofredores. Até porque eles acabam, às vezes, nos prejudicando com os fluidos deles, com a frequência muito baixa. E a gente encara isso como se fosse um espírito obsessor, que é diferente. E depois a gente vai fazer um vídeo para falar de espíritos obsessores. E a gente confunde isso. E eles precisam muito de ajudas. Inclusive os espíritos obsessores também precisam de ajuda. Mas os espíritos sofredores precisam muito de ajuda, eles sofrem muito quando são rejeitados. E chega um momento que eles sofrem tanto que eles desistem de procurar ajuda. E ficam vivendo aí no mundo afora, no nosso mundo aqui. Eles não têm nem capacidade de transcender ao mundo espiritual, porque eles não entendem, eles não conseguem entender e ficam por aí. E os motivos pelos quais os espíritos sofredores se tornam sofredores são vários, como por exemplo, um espírito que é muito materialista, ele é muito ligado aos bens materiais aqui da Terra, ele não aceita perder. Por exemplo, um carro de luxo. Às vezes aquele espírito acabou de comprar um carro e ele morre. Ele desencarna num acidente, ou se não, por qualquer outro motivo, e aquele carro ele fica querendo o carro dele. Ele não quer saber se ele morreu ou não, porque ele era muito apegado àquele bem que ele tinha. Às vezes também o desconhecimento da morte, a ausência de conhecimento, ela faz com que o espírito se torne sofredor, porque ele volta para a casa dele, vê as pessoas, ele vê tudo, está do mesmo jeito, ele conversa, mas ninguém responde. É como se fosse o filme Ghost, do Patrick Swayze. Aquele filme retrata muito bem o que é um espírito que sofre.
Porque inicialmente ele morre, ele leva um tiro e morre. Depois que ele vai entender, depois de alguns minutos, ele vai entender que ele morreu. E aquilo ali, ele retrata mais ou menos a ideia do espírito sofredor. O filme Sexto Sentido também. O menino lá vê os espíritos, vários espíritos sofredores ele vê, que inclusive mostra marcas de tiro, de sangue, marcas, né, como as pessoas morreram, mas eles estão ali ainda. E aqueles espíritos, a gente vê no filme, eles querem ajuda. E o menino a todo tempo tem medo. Aí quando ele percebe que eram espíritos que queriam ajuda, ele fica melhor, ele fica bem. Esse filme é uma explicação muito boa do que é um espírito sofredor. Espírito sofredor, como eu disse, não é sinal de maldade. Não é sinal de maldade. É um espírito que sofre, que precisa de muita ajuda. Então quando a gente vê, por exemplo, infelizmente cenas de que uma pessoa está incorporada com espírito sofredor, ele chega a tomar posse, se torna um possuidor do corpo daquela pessoa momentaneamente. O que a gente vê muitas vezes? Sai desse corpo, você é um demônio, sai desse corpo, Satanás, você vai queimar no fogo do inferno. E aí que sofre mais ainda. Quando na verdade, aquela pessoa precisa de muita ajuda, o espírito precisa de muita ajuda, muita oração. E a gente tem que ajudar esses espíritos sofredores. Por eles, a gente exercendo a nossa caridade e por nós também, para a gente não ficar prejudicado nesse sentido. Existem pessoas que ficam prejudicadas uma vida inteira, uma reencarnação inteira, com algum espírito sofredor, que também não compreende que está prejudicando aquela pessoa. Um dos motivos também que deixa o espírito muito sofredor é a morte, porque ele não aceita ir embora, deixar as pessoas sofrendo, ele também sofrendo. Os dois lados ficam sofrendo muito. E quando fica muito apegado a isso, ele se torna um sofredor. Ele não aceita a morte, não aceita ir embora. Ele quer porque quer mostrar que ele está vivo e ele não consegue explicar, não consegue entender. Ele sofre muito por isso. E aí o espírito, não aceitando a morte, ele passa a ficar, por exemplo, vagando na casa onde ele morava, ou se não, perto de amigos, parentes, no trabalho. Fica ali o tempo todo, emanando fluidos de baixa frequência e que acaba prejudicando o ambiente e ele mesmo. Mas eu vou falar novamente, não é por maldade. Ele desconhece o que ele está fazendo. Ele precisa de muita ajuda. Portanto, eu vou pedir para você, sempre faça as suas orações. Se você sentir que você está com um espírito sofredor perto, sempre faça as suas orações por ele, por você, por todas as pessoas que precisam de ajuda e que você sabe que em vida já tinham problemas e que essas pessoas, quando faleceram, desencarnaram, é muito provável que elas continuaram com esses problemas e que elas precisarão de ajuda. Nós podemos passar por isso, temos a chance de passar por isso também quando nós desencarnarmos. Somos seres que têm muitas falhas, então a gente está propício a isso e é só pensar. Se eu desencarnar e me tornar um espírito sofredor, eu vou querer muito ajuda, esclarecimento, luz. Eu vou querer tudo isso. E quando eu for pedir uma ajuda, eu não vou querer que alguém me chute. Eu não vou querer que alguém fale, saia daqui, você é um demônio. Porque isso vai piorar mais a minha pessoa, vai piorar mais o meu perispírito. E aí nesse momento a gente piora tanto que acaba até se tornando o espírito obsessor, que é o assunto que a gente vai falar mais pra frente. Portanto, ajude. A sua oração vale muito mais do que qualquer outra coisa. A sua oração tem um poder magnífico, a sua prece. Portanto, sentiu que você não está bem, sentiu que pode ser algum espírito sofredor perto de você, ele quer ajuda. Então, ore por ele, por você. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, que assim seja.